Inscrições para a 4ª Conferência de Avivamento na IPP continuam abertas. Fundação ProSangue de São Paulo tem baixa de estoques e pede doações. Bancos online. Cada vez mais brasileiros fazem opção por esse tipo de operação financeira. Fique com a gente, o Notícias do Bem está começando agora. Olá, tudo bem? Está começando o nosso Notícias do Bem desta quarta-feira. E depois de feriado dizem que quarta é a nova segunda, né? Porque afinal de contas parece que a semana está começando de novo. Hoje é 26 de janeiro, São Paulo já fez aniversário e a gente está aqui, a gente continua firme no nosso Notícias do Bem, com todos esses destaques que você acabou de conferir. E, é claro, muitas outras informações vão passar pela próxima hora e meia aqui na sua tela para você ficar muito bem informado, certo, Tainá? Certo, realmente, a sensação hoje é de segunda-feira. Eu preciso só me policiar, porque sexta é rodízio, eu não posso me empolgar achando que é quinta, né? Tem que estar bem ciente que sexta tem rodízio e a semana está um pouco mais curta. Hoje é quarta. Quarta-feira, parece gente. Segunda, mas hoje é quarta. Não se engane. Seja muito bem-vindo, você que está aí nos acompanhando da sua casa, do seu trabalho. Eu não sei onde você está neste exato momento, mas com certeza é muito bom ter você aqui com a gente acompanhando a nossa programação. E é claro, se você estiver pelo YouTube, eu peço a sua participação pelo nosso chat. Participe, interaja, né? Manda sua mensagem, mande sua pergunta, ou deixe o seu comentário para a gente aqui, porque a gente vai ler, eu quero ler, né, ao longo do programa, até o encerramento. E claro, se você estiver pelo app da Rádio Pinheiros, também seja muito bem-vindo, você vai estar conectadinho aí nas próximas horas, acompanhando a gente e executando todas as suas atividades diárias, sem interrupção. Verdade, a gente está contando com a sua participação, então. Deixe seu bom dia, seu boa tarde, diga de onde você está falando, o que você está fazendo, interaja com os nossos temas, deixe as suas sugestões de pauta. Esse espaço é todo seu para que você possa participar do nosso Notícias do Bem, que é de segunda a sexta, e você sabe, né, aqui pela IPP-TV, a sua TV missionária. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, é fundamental que você ajude a gente a chegar em 1 milhão de inscritos. A gente está quase lá, a gente precisa muito da sua ajuda para chegar em 1 milhão, né, Tainá? Exatamente, falta pouco. Se você não é inscrito ainda, curta o nosso vídeo. Compartilhe para que mais pessoas... Ative aqui o sininho para receber as notificações e, claro, compartilhe com a sua família, com seus amigos, com os irmãos da igreja, enfim, ajude a espalhar as boas novas da IPP TV aí por todos os seus amigos na internet. Exatamente. Vamos começar. Vamos lá. Ó, falar em vamos começar, já está chegando, hein, gente? Entre os dias 13 e 16 de fevereiro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros realiza a sua 4ª Conferência de Avivamento. Verdade. E as inscrições continuam abertas. Veja a reportagem que o Notícias do Bem preparou para você. O Pentecostes está registrado nas Escrituras no livro de Atos e conta a descida do Espírito Santo sobre os seguidores de Cristo. Os avivamentos espirituais na Bíblia e na história da Igreja, incluindo o Pentecostes, são obras soberanas do próprio Deus. E é buscando essa ação no nosso tempo que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros realiza a 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual. Nesta edição, o tema é Avivamento, Deus abrindo o céu e descendo até nós. É escolhido deste ano para a Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual, baseia-se na oração que é feita pelo profeta Isaías, lá no seu capítulo 64. Né? Todos conhecemos que há um livro escrito pelo pastor Martin Lloyd Jones também, que explora essa exposição. Então esse tema, ele está fundamentado nas Escrituras Sagradas e expressa uma necessidade não somente da igreja hoje, mas na época dos profetas. E esse texto tem sido usado como um embasamento de oração para os avivamentos na história. Então, nós estamos seguindo aí a tradição bíblica mesmo. Um dos objetivos da conferência, que acontece sempre no início do ano, é proporcionar aos participantes de todo o Brasil encorajamento e motivação espiritual para os trabalhos nas igrejas locais. Dessa vez, os preletores serão os pastores Arival Dias Casimiro, Hernandes Dias Lopes, Augustus Nicodemos, Jeremias Pereira, Paulo Júnior
e o norte-americano Sam Tipp, um dos maiores evangelistas da atualidade em todo o mundo. O evento será multilocal e transmitido ao vivo pela IPP-TV. Quem for participar presencialmente precisa fazer inscrição pelo site e garantir sua vaga. Basta a pessoa ou ir pelo site da igreja, né, ippinheiros.org.br, e lá no banner da conferência, é só clicar e ele vai ser redirecionado para o site da conferência. Ou então a pessoa pode ir diretamente pelo site da conferência, lá conferência de avivamento.org, e aí clicar no inscreva-se já e fazer o cadastro e vir ser abençoado, colocar a sua vida, né, à disposição da mão de Deus, para que Ele possa nos encher, né, do seu Espírito Santo a cada dia, para vivermos uma vida cristã que transpareça, né, que resplandeça a glória de Cristo. Pois é, tá aí as informações então da quarta conferência de avivamento, tá chegando, né? Se você puder participar, faça já a sua inscrição, entre no site pepinheiros.org.br, garanta a sua vaga, porque afinal de contas é sempre muito melhor participar presencial, né? É diferente. Online é bom, possibilita, é um plus para quem realmente não pode estar presente, mas quem puder se programe e venha, porque vai ser muito especial. Com certeza. E a gente lembra que a conferência, né, vai ser transmitida integralmente aqui pela nossa IPP-TV. A abertura é no domingo à noite, vai ser no culto do domingo, das 19 horas a abertura, mas a gente tem segunda, terça e quarta, a programação toda da IPP-TV vai estar sendo, a nossa programação normal, né, vai ser suspensa, para que você possa acompanhar a programação na íntegra da nossa conferência de avivamento. A equipe toda posta, fazendo a cobertura completa desses dias, né? Vai ser muito todos os bacana. acontecimentos. É muito bom. É isso mesmo. E a escola dominical no Brasil começou em 19 de agosto de 1855, na cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, na casa do médico e missionário escocês de denominação congressional Robert Cayley e a sua esposa Sarah. Desde então, o ensino da palavra de Deus em classes aos domingos vem acontecendo nas igrejas de diferentes denominações. É verdade, aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a Escola Bíblica Dominical faz parte da nossa história e é cada vez mais incentivada pelas lideranças como forma de aprofundar conhecimento e gerar comunhão também entre os irmãos, claro, né? E a partir do dia 6 de fevereiro, a nossa EBD vai estar de volta com muitas novidades no seu currículo de aula. As inscrições para as classes já estão abertas, mas quem vai falar ao vivo com a gente sobre esse tema aqui no Notícias do Bem é o coordenador da EBD, o presbítero Eduardo Teruya. Você também pode participar, se você for membro da IPB, da IPP, ou não, mas tem dúvidas a respeito da nossa Escola Bíblica Dominical, pode deixar o seu recado, pode fazer a sua pergunta através do chat do nosso canal. Nós contamos com a sua participação. O espaço é todo seu para você tirar todas as suas dúvidas a respeito da nossa Escola Bíblica Dominical, que retoma, então, no dia 6 de fevereiro. Não domingo agora, o outro. O próximo. Esse é domingo agora, domingo que vem retoma. Então, você tem aí, além desse resto de semana, se você é membro da IPP, você tem uma semana ainda aí pela frente para escolher a sua classe. Então, a gente vai explicar tudo isso daqui a pouquinho para você. Olha, mas eu já vou deixar algumas pessoas em alerta, porque já tem classe que as inscrições já se encerraram. Que coisa, sério? É, sério. Então corra, porque tem algumas que já não tem algumas vagas. Então é bom adiantar mesmo fazer a inscrição. Verdade. Tirar todas as dúvidas hoje. E os bancos digitais que oferecem acesso e manutenção de conta feitos em processos inteiramente online já são uma realidade no mundo todo. O acesso dos brasileiros a esses serviços ganhou força com a medida de isolamento ao longo da pandemia. Verdade, olha só, uma pesquisa recente mostra que 19% da população já possui contas em bancos digitais, com destaque para a parcela de baixa renda das classes D e E, que responde a 30% desse total. Mas quem está com a gente para falar sobre esse assunto agora no Notícias do Bem é o economista Marco Harbit, está ao vivo. Marco, obrigado pela sua participação com a gente mais uma vez aqui no Notícias do Bem. Seja muito bem-vindo, como sempre, né, para a gente falar desse tema que está cada vez mais comum, né, porque a gente abre uma conta dessa digital, a gente recebe mais 50 convites para abrir conta digital. Tem muito banco digital hoje disponível, não tem, Marco? Bom dia Tainá, bom dia Quirino, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Realmente, a criação, né, desses bancos digitais foi uma explosão, vamos dizer assim, né, na pandemia. É uma coisa muito comum, né, já é um serviço muito comum lá fora e aqui está se aperfeiçoando cada vez mais, né?
Os bancos grandes não estão, vamos dizer assim, vendo as coisas acontecerem. Muito pelo contrário, eles estão investindo muito em tecnologia, inclusive comprando, fazendo parcerias com startups focadas em mercado financeiro, né? Focadas na tecnologia do mercado financeiro. Mas sim, a pandemia ela ajudou, né? Hoje a informação, a própria internet, né? Está na palma da mão, está no celular, então a facilidade de se abrir uma conta digital hoje é enorme. Então você tem várias instituições que são independentes ou não, que você pode abrir essa conta digital. Marco, e um detalhe talvez, né? Será que os usuários às vezes costumam ser pessoas mais jovens pela facilidade de acesso e por ser um processo às vezes menos burocrático do que um banco, né, físico ali? Tem. Sim, pessoas mais jovens estão abrindo conta, mas as pessoas mais velhas também, não na mesma magnitude, mas também estão precisando. Por quê? Precisando não, abrindo essas contas, né? Até porque as pessoas mais velhas estão evitando de sair de casa, né? Devido à pandemia, essa nova variante, estão fazendo com que as pessoas mais velhas abram suas contas e por isso está ficando cada vez mais fácil, até mais didático abrir essas contas, tá? Claro, né, as pessoas idosas, vamos dizer assim, podem ter um pouquinho de dificuldade, mas sim, as pessoas mais novas estão buscando mais, até por praticidade, agilidade, né? Principalmente agilidade na aprovação da conta, né? Uhum. Então você tem, por exemplo, tem conta aberta em 2, 3 horas. Você abre sua conta está aberta em 2, 3 horas. Isso ajuda muito, né, nessa procura dos mais jovens para a abertura das contas digitais. E tem essa coisa de você não ter cesta de tarifa também para pagar, né? Isso aí facilita, que é uma coisa, né? Uma grandeza. Não tem custo, né? Essas contas não tem custo. Sim, isso é uma verdade, mas aqui eu digo um alerta, tá? Tem bancos digitais cobrando a tarifa onde não tem que cobrar, tá? Por exemplo, eu vou dizer isso que aconteceu comigo, né? O Banco Central autoriza você enviar até 4 TEDs ou 4 transferências no mês para que você seja isento, né? Eu mesmo tive uma conta digital onde eu enviei uma única TED no mês e fui cobrado. Olha. Né? E aí eu fui tentar comunicar-me com o banco, não consigo, porque é só chat. Então, quer dizer, é muito importante verificar quais as formas de atendimento você tem, porque mesmo sendo um banco digital, não é só o chat a via de atendimento. Você tem gerentes, tá? Então, você pode sim entrar em contato com um atendente, né? Então, eu acho que é muito importante você entender quais são os tipos de atendimento. Entre no Reclame Aqui, veja quais são as formas quais são os tipos de reclamação que existem sobre aquela instituição, né? Porque, infelizmente, já tem banco que está cobrando o que não pode cobrar, tem banco que está cobrando o que não cobrava, tá? Então, isso eu acho que vale um pouquinho agora uma pesquisa mais detalhada da pessoa para que possa abrir uma conta digital. Dentre todos os motivos que levam uma pessoa, né, às vezes a buscar essa facilidade, tem os alertas, né, também, que a gente tem que sempre. Mas será que o banco digital é a mesma coisa ou não, né? Ajuda a gente a ter aquele controle dos nossos gastos? Pelo fato de ser digital, a gente acessa mais vezes, fica de olho para não chegar no vermelho e ter um controle. Quais são as dicas que você dá para a gente, Marco, para administrar bem essa conta? Legal, vamos lá. Tem as fintechs, como elas são chamadas, né? Elas não existem uma regulamentação própria, tá?
Tanto que a Febraban já está criando uma maneira que elas possam seguir as mesmas regras dos bancos em alguns pontos, né? Então, por exemplo, hoje as fintechs elas seguem as regras das startups, né? Não é uma regra específica de banco digital, tá? Então, esse é um ponto. Um outro ponto que a gente pode ver é se ela é independente ou não, tá? Porque existem alguns bancos digitais que podem oferecer serviços independentes, de forma independente, e outros bancos que não, eles têm que estar ligados a uma instituição financeira, né? Esse banco digital que ele quer abrir a conta, quais são os produtos financeiros ou de onde são os produtos financeiros oferecidos, tá? Por quê? Porque quando você quer abrir uma conta e esse banco digital tem que estar vinculado a um banco tradicional, pode ser mais caro o produto, né? Então eu quero pegar um empréstimo no banco digital em que ele não é totalmente independente. Por que esse empréstimo pode sair mais caro? Porque para você ter o empréstimo, o banco digital poder emprestar dinheiro, ele tem que ser autorizado pelo Banco Central para isso. Se ele não for, ele tem que estar vinculado a alguma instituição que esteja. Então, esse serviço a mais, esse intermediário a mais, pode encarecer a operação. Então, esse é um ponto, né? Um outro ponto é quais são os serviços, buscar mesmo quais são os serviços que esse banco digital oferece, né? Às vezes ele oferece empréstimos. Quais empréstimos? Porque você tem empréstimo pessoal, você tem empréstimo imobiliário, você tem empréstimo para veículo. Quais tipos de empréstimos, né? Esse é um ponto. Um outro ponto é pesquise, entre no aplicativo e veja quais são os serviços que eles te oferecem na tecnologia. Então, por exemplo, tem alguns bancos digitais que eles te dão lá uma pizzazinha, né, para você saber para onde está indo seu dinheiro no extrato. Alguns não, né? Então, qual a tecnologia esse banco digital está te oferecendo, né? Esse é um outro detalhe que tem que saber. Então, tem vários pontos que a gente precisa verificar antes mesmo de abrir uma conta digital, né? Se o atendimento, por exemplo, é só via online, você pode falar com o atendente. Isso, para mim, hoje virou um diferencial enorme, né? Depois dessa experiência. Então, quer dizer, eu acho que são alguns pontos que devem tomar cuidado. Agora, Marco, tem uma outra questão importante que é assim, a gente viu o surgimento desses novos bancos que são 100% digitais, a gente não encontra agências aí por aí, né, na rua, mas os bancos tradicionais, todos eles também foram para esse caminho do digital, inclusive abrindo contas através desse sistema, através desse serviço, né? São bancos que têm agências, bancos públicos, inclusive, privados, mas que também aderiram a essa facilidade, também por conta da pandemia, mas também por conta desse desenvolvimento tecnológico, vamos dizer assim? Sim. Para você ter uma ideia, os bancos tradicionais, eles fazem por exemplo, tem banco que montou uma incubadora de startups de tecnologia voltados para o mercado financeiro, onde faz o investimento inicial para essas startups elaborarem produtos financeiros e tecnologias novas para aquela instituição. E aí eles fazem uma seleção, né? Então, por exemplo, entram lá 20 startups, os 10 melhores, o banco ele pode incorporar aquele produto ou até mesmo, dependendo da startup, ele compra a startup, né? Então, tem banco também, por exemplo, banco tradicional. Você baixa o aplicativo, você escolhe a agência que você quer ser cliente ou bota o seu CEP e ele vai te dar uma listagem das agências mais próximas. E aí você escolhe a agência que você quer fazer parte, né? Que você quer ser cliente, né? Por comodidade, às vezes é o seu trabalho, ficar mais perto do seu trabalho, mais perto de casa, enfim. Aí você escolhe, né? Produtos
tecnológicos voltados para o mercado financeiro. Os bancos estão investindo muito nisso, muito. Eles estão comprando fatias já desses bancos digitais maiores, né, para entenderem como funciona. Então, quer dizer, os bancos tradicionais eles estão muito focados nisso, uma tecnologia muito forte, um investimento também altíssimo, né? Então eu acho que não está enganado quem pense que o banco tradicional, né, vamos dizer assim, os bancos maiores estão vendo as coisas acontecerem. Não estão, não. Estão investindo bastante dinheiro nisso. Nós temos um comentário aqui da Maria Valdira Monteiro. Ela colocou o seguinte: a Caixa Econômica, né, foi recorde de aberturas de contas por motivos de auxílio emergencial e agora Auxílio Brasil. Quem abriu foi quem tinha mais necessidade, né, na pesquisa. Vai exatamente dentro daquilo que a pesquisa mostrou, né? Agora, a gente tem visto também, com o surgimento desses bancos digitais, inclusive com a migração dos bancos tradicionais também para essa ferramenta, para essas ferramentas, uma diminuição das agências de rua e até uma diminuição de serviços nas agências de rua, né? Você acha que em algum momento as agências de rua devem diminuir ainda mais? Podem até deixar de existir ou não? Bom, vamos lá. Primeiro sobre a Caixa. A Caixa, sim, lançou o que a gente chama de Banco Beta, né? É uma forma de fintech em que ela está dentro, é uma subsidiária que está dentro do grupo Caixa Econômica, né? Então, eles abriram, você abre a sua conta no Caixa Tem, que é o aplicativo chamado Caixa Tem. A pessoa que vai receber, né, da classe E, que é o pessoal que recebe até 2 salários mínimos, e a classe D, que recebe de 2 a 4 salários mínimos. Eu acho que esse é o pessoal que mais abriu conta, né, devido a esses auxílios, né? Então, eles baixam o aplicativo no celular, abrem toda a sua conta de forma digital, sem necessidade nenhuma de envio de papel ou presença em alguma agência. Quando eles forem receber o seu auxílio, eles digitam um código, né, no próprio aplicativo. O aplicativo dá uma senha, eles digitam essa senha no caixa automático e resgatam o dinheiro lá no caixa automático, tá? É assim que funciona. Então, dentro de número de abertura de contas, sim, a Caixa foi a que mais abriu devido aos auxílios, né? Com relação aos serviços digitais de algumas agências, os bancos estão cada vez indo mais. Não creio que vá terminar as agências bancárias. Não creio nisso, tá? Mas, sim, existe uma tendência de diminuir mais, né? Então, por exemplo, os bancos eles estão investindo em estruturas, em algumas físicas, né, vamos dizer assim, mas não tendo aquela agência naquele local. Então, os gerentes daquela agência vão para um prédio, né, onde ficam como se fosse uma central, né, e os gerentes ficam ali. Então, tanto que se chama agência digital, né? Alguns chamam de agência digital, outros bancos chamam de atendimento digital, enfim. Mas a sua conta que deixa de ser, né, sua agência que deixa de ser presencial, se torna uma agência digital. Tem atendimento aos gerentes normal, como se fosse ali, na hora. Só que é tudo via telefone agora. Muito bom. E assim, é uma tendência, eu acho que não volta, né? A tendência é sempre continuar e cada vez mais essa tecnologia aprimorar, né? Acredita que vem coisas novas por aí, ainda mais? Vem coisas novas, a tecnologia vai sempre favorecer. Eu acho que o Open Banking vai ajudar, vai fortalecer essa abertura de novos bancos digitais, essa facilidade que você tem de, por exemplo, ser cliente do Banco A e poder adquirir serviços e produtos do Banco B, mesmo não sendo cliente do Banco B, né? Então, o Open Banking ele vai ajudar a fortalecer
a melhorar a concorrência, a qualidade dos produtos, né? Então, pode ser, já dizem alguns especialistas, que a área de banking, né, que é justamente isso, são os serviços e os produtos, eles serão muito desenvolvidos ainda através do Open Banking. E que vai facilitar, né, claro, essa abertura, né, de novas fintechs. Isso, de forma geral, impacta no mercado também, né, Marco? Porque, enfim, é mais gente movimentando dinheiro de maneira oficial, né? Também ajuda muito, né? Porque tinha muita informalidade, né? Esse banco digital, o Pix, essas novas ferramentas fazem com que o dinheiro rode de uma maneira mais institucional, né? Vamos dizer assim. O Pix veio ajudar muito, né? Foi uma das melhores coisas que eu acho que o Banco Central fez até agora. Então, ele ajuda demais, independente do horário, independente do dia, você pode enviar os recursos, receber recursos, então isso ajuda muito. Agora, o que a gente tem sempre que ficar alerta é cuidado com os limites que você tem cadastrado no Pix, tá? As fraudes que andam acontecendo. Eu acho que nada custa entrar em contato com o seu gerente e perguntar qual é o limite que eu tenho autorizado para envio no Pix, né? Porque a gente está vendo aí infelizmente, vários golpes, né? Golpe do Pix, enfim. Então, acho que vale a pena verificar isso, diminuir um pouco o valor, enfim, ver como é que pode ser feito. São algumas dicas de segurança, né, que a gente tem que ter no dia a dia, tomar esse cuidado, né? Ainda mais, até porque a nossa agência bancária está aqui na palma das nossas mãos, né? Então, tipo, todo cuidado é pouco mesmo. É pouco, né? Gostaria muito, Marcos, que você deixasse seus contatos para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, pegar algumas dicas. Entrar em contato, né? Sim. Que bom. Não, na verdade, até por cuidado, né, eu tenho o LinkedIn somente, que é Marco Harbis, tá? Infelizmente, a gente tem essas redes sociais e existem algumas pessoas com um coração não muito cristão, vamos dizer assim. É verdade. Então, a minha rede social hoje, exclusivamente, é o LinkedIn Marco Harbis. Tá bom, tá fácil de te achar então, é só ir lá no LinkedIn. Marco, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Boa semana, eu tava brincando com a Tainá aqui que quarta é a nova segunda, né? Porque afinal de contas ontem parece que foi domingo, mas parece que a semana começou de novo. Boa semana, obrigado pela sua participação. Volte sempre aqui no Notícias do Bem, é sempre um prazer conversar contigo. O prazer é todo meu, estou sempre à disposição, muito obrigado pelo convite. Realmente, hoje quase que eu pensei que fosse segunda e eu estou igual a Tainá, não posso esquecer do meu rodízio sexta-feira. É verdade. Obrigado, Marco, prazer em receber você. Obrigada. Um abraço. Tchau. Um abraço. O economista Marco Harbis falando com a gente ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem sobre as contas digitais, né? Sobre os tais bancos digitais aí que viraram moda. Não só esses novos, mas também os tradicionais que estão apostando cada vez mais nesse mercado. Eu mesmo abri umas contas digitais. Também. Aí também. Ele vem para facilitar assim, o processo, né? Você, quantas vezes a gente não tinha que ir, às vezes no trabalho, pedir para sair um pouquinho mais cedo, porque tinha que conversar com o gerente ou ir na agência, resolver coisas que hoje você consegue pelo aplicativo, né? Bom, eu sou de um tempo que a gente tinha que ir no banco. Não vou falar isso aqui não, porque vai pegar mal. Não, eu peguei uma fase, eu peguei essa fase. Não pegou nada. Eu ia com a minha mãe. O cara pegava uma ficha e ele tinha, você tinha que ir na tua agência que você tinha conta, porque o teu saldo era mantido numa ficha escrita, imagina. Você não tinha... não peguei essa fase. Você não tinha... você não tinha nem o negócio eletrônico lá para você fazer aquilo veio depois ainda, imagina, não. Não. Toda a tecnologia é muito bem-vinda, a gente precisa saber... Tô me entregando. A gente precisa saber usar com inteligência, precisa usar com parcimônia, precisa usar com responsabilidade. Sim. Mas toda a tecnologia, claro, é muito bem-vinda e a gente tem que aproveitar. Exatamente, é isso mesmo. Vamos lá, que eu já falei demais da minha idade. Vamos lá. A Fundação Pro Sangue, né, vinculado à Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, continua com os estoques em níveis críticos. Verdade, a maior necessidade são dos tipos sanguíneos O positivo, O negativo, B positivo e B negativo. Veja um resumo da reportagem que o Notícias do Bem preparou para você sobre esse assunto. Desde o início da pandemia, a queda nas doações de sangue vem crescendo.
mas a situação atual é crítica, segundo dados da Fundação ProSangue de São Paulo. Os estoques estão cada vez mais baixos e a ProSangue precisa de doadores com urgência. No momento, as doações atendem apenas à demanda diária, ou seja, o número não é suficiente para reverter o cenário de escassez. Se o quadro atual não mudar, há risco de desabastecimento, comprometendo o tratamento de pacientes que dependem de transfusões. Os médicos da Fundação explicam que é normal as doações estarem mais baixas no início do ano, mas a situação atual é muito mais grave. Por conta da vacinação contra o Covid-19, o Ministério da Saúde determinou que para quem tomou Coronavac é necessário esperar 48 horas antes de doar. Já os que foram imunizados com AstraZeneca, Pfizer ou Johnson podem fazer a doação depois de 7 dias. Tá certo. Tá aí, portanto, as informações, então, a respeito do Banco de Sangue aqui de São Paulo. Lembrando, né, que o Banco de Sangue, enfim, precisa de doações, mas tem todo um critério para que essas doações aconteçam, né, Tainá? Exatamente. É importante você estar atento. E aqui em São Paulo eles estão mudando o espaço e a recomendação, a orientação é que, se possível, você faça um pré-agendamento. Antes não era necessário, era só você chegar. Mas agora, por essa questão do espaço ser um pouco menor, eles pedem que haja esse agendamento com antecedência. Está tendo uma reforma, né? Exatamente, pela reforma vai ficar ainda melhor o espaço, né? Com certeza. Bom, então, é hora de saber como fica o tempo no Brasil para esta quinta-feira. Eu juro que eu ia falar terça, mas é quinta, né? Quinta, a Tainá vai contar pra gente como é que fica aí a nossa previsão do tempo, então. Vamos lá, Tainá. Vamos lá. Agora é hora de saber, né, como fica, e as instabilidades ainda vão seguir concentradas sobre as regiões sudeste e sul do país. Mas o sol consegue aparecer, as temperaturas ainda sobem, viu, gente? Intercalando aí com períodos de chuva. São Paulo vai ter sol e aumentos de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde. E à noite também possa ser que ainda tenha esse tempo mais fechado. Mínima de 21 graus e máxima de 34 graus. Já no Rio das Flores, os cariocas vão ter sol com nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 22 graus e máxima de 34 graus. Em Teutônia, em homenagem a Lídia Dickel, no Rio Grande do Sul, quase gaguejei aqui, sol e aumentos de nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 22 graus e máxima de 34 graus. É estranho quando a gente fala, né, do Rio Grande do Sul, essa temperatura um pouco elevada, né? Mas é o que eles estão vivendo lá ainda, a gente né? olhando pro telão ali, é tudo 34, né? São Paulo 34, Rio das Flores, Teutônia 34, tá todo mundo com as temperaturas em alta nesses últimos tempos aqui, não é não? Hoje nós sentimos, mas hoje o dia já começou bem, né? Hoje começou quente, mas enfim, tem uma previsão aí de que as temperaturas hoje vão ser um pouquinho mais baixas em São Paulo, mas amanhã o negócio tá de novo quente aqui. Verão, né, gente? Vamos aproveitar o verão também. Exatamente, hein? O pessoal só reclama, você já percebeu que a gente só reclama do tempo? Se tá frio... frio... Se tá chovendo é porque tá chovendo, se tá frio é porque tá frio, se tá calor é porque tá calor. A gente tá sempre falando, reclamando um pouquinho, né? É isso mesmo. O Ricardo Reis, aproveitando aqui a mensagem, ele falou assim, graça e paz, coloquei mensagem cedo e não apareceu. Agora apareceu. Agora veio. Muito bom. Você que está acompanhando a gente, deixe sua mensagem, seu bom dia, seu boa tarde, interaja com a gente aqui no nosso... Tem algumas mensagens, logo mais a gente vai interagir, hein? Vamos lá. Segurar aqui, porque agora é a hora da nossa coluna Fé e Trabalho. Verdade. Hoje o empresário e presbítero Antônio Cabreira fala sobre o documento que mudou o mundo. Hoje eu quero falar de um pequeno pedaço de papel que teve o poder de mudar o mundo. Ele foi assinado em 1978 em Xiaogang, um pequeno vilarejo no interior da China. Antes, em 1949, quando Mao Tse-tung tomou o poder, ele aboliu completamente a propriedade privada. Isso se chamou o Grande Salto para Frente, mas que acabou por gerar a escassez mais mortal de toda a história. Em 1960, a China era um caos completo. A taxa de mortalidade pulou de 15% para 68% e a taxa de natalidade despencou. Os mortos por inanição, por fome, chegavam a cerca de 50% em alguns vilarejos. Os sobreviventes vagueavam pelas estradas à procura de comida. Quem fosse pego estocando grãos era fuzilado. Assim, a China foi, de longe, o maior campo de morte do mundo.
Como não poderia ser diferente, aqueles agricultores de Xiaogang estavam desesperados também pela falta de comida. Mesmo desenterrando raízes, cozinhando folhas com sal ou moendo cascas de árvores com farinha, eles não estavam conseguindo alimentos suficientes para a sua sobrevivência. Foi então que numa noite, no final de novembro de 1978, um grupo de 18 agricultores de Xiaogang se reuniu secretamente e tomou uma decisão radical. Comandados por Yan Hongshang, eles assinaram um contrato que devolvia as terras para cada agricultor de forma individual. Eles sabiam que o planejamento estatal não estava funcionando, mas o fato de dividir a terra entre si poderia levá-los à prisão. E assim, eles concordaram que ninguém jamais saberia daquela história. E caso alguém fosse preso, ficou combinado que os outros criariam seus filhos através da prisão. Uma verdadeira contra-revolução. Então aconteceu um verdadeiro milagre. Em um ano, a extensão de terra plantada praticamente dobrou e a aldeia passou a gerar excedente de arroz. As notícias do sucesso da agricultura individual rapidamente se espalharam por toda a China. Mas em 1979, o Partido Comunista Chinês emite uma nota reafirmando que, abre aspas, o trabalho individual nos campos, fecha aspas, não estava permitido. No entanto, como a forma de produção de alimentos aumentava de maneira vertiginosa, em 1984 o governo recua e na 35ª Parada Nacional, 5 tratores desfilam na Praça Tiananmen com um gigantesco letreiro dizendo que o contrato de Xiaogang era bom. Em 1986, 8 anos depois que Xiaogang ter retomado o controle da sua agricultura, o governo central da China muda e emite novas diretrizes para o trabalho rural. O documento foi uma decisão marcante do desenvolvimento moderno da China. Com isto, reconquistando o direito de trabalhar no seu próprio campo, a produção de alimentos na China aumentou de forma vigorosa. O mais interessante é que tudo aconteceu com a mesma terra, os mesmos agricultores e os mesmos bois para ararem aquelas terras, mas com uma diferença fundamental: a responsabilidade individual de cada agricultor com o seu campo. O próprio governo reconheceu que Xiaogang, abre aspas, quebrou o alto sistema de produção centralizado, oferecendo ao agricultor a autonomia da sua produção. Isto liberou e desenvolveu a produtividade das áreas rurais. Fecha aspas. Posso dizer que há momentos na vida que tiram o fôlego. Foi o que eu experimentei quando eu cumprimentei aquela figura frágil de Yan Hongshang, um simples agricultor que mudou a revolução de Mao Tse-tung. E quem explica melhor o que se passou em Xiaogang é o próprio reformador Deng Xiaoping, que diz, abre aspas, o sucesso do trabalho rural de Xiaogang aumentou a nossa confiança. Nós aplicaremos a experiência desta reforma rural nas cidades e faremos uma grande reforma no sistema econômico com foco nas cidades. Assim, aquele acordo, assinado à luz de velas no interior faminto da China, um grupo de homens sem muita instrução, transformou a China. Um documento que aliviou a fome de 1/5 da população do planeta e se tornou um dos mais importantes programas de combate à pobreza do mundo. Xiaogang é uma impressionante testemunha de que civilização e propriedade privada são inseparáveis. O resultado foi um dos maiores saltos de renda da história da humanidade. Yan Hongshang e os seus amigos assinaram um documento que foi a certidão de nascimento da China moderna. É um daqueles raríssimos documentos que tem o poder de mudar o mundo.
Muito bacana, né? E olha só, se você está procurando uma escola de educação por princípios para o seu filho, confira essa dica. Em 2022, o Centro Renovo de Educação completa 30 anos de existência e é pioneiro no Brasil no uso da metodologia que apresenta todos os conteúdos curriculares dentro de uma cosmovisão cristã. Essa metodologia trabalha o potencial da criança e do adolescente tanto na questão acadêmica quanto na construção do seu caráter, tendo como objetivo a formação de líderes para as próximas gerações. Nossos principais diferenciais são educação por princípios, excelência acadêmica, inglês por princípios, alfabetização fônica, TCC no 9º ano e período integral com horários flexíveis. Conheça mais sobre o Centro Renovo de Educação nesse vídeo. Pense numa escola que oferece qualidade acadêmica, desenvolvimento social, físico e cuidado emocional, mas com educação cristã. Você encontra tudo isso no CRE, Centro Renovo de Educação. Somos uma escola que trabalha para que seus filhos tenham excelência acadêmica, fundamentada em princípios bíblicos, visando formar uma geração consciente de seus valores, responsabilidades e que evidencie um caráter cristão com competência. São 2 unidades, uma em Santo Amaro e outra no Butantã. Venha nos conhecer, será uma alegria receber sua família. Para mais informações, acesse www.centrorenovo.com.br. Esperamos por vocês. Reforçando então, procure uma de nossas 2 unidades, uma no Butantã, a outra em Santo Amaro. Venha nos conhecer. Para mais informações, acesse www.centrorenovo.com.br. Recado dado, Tainá? E aí, falando em recado, como é que estão os nossos recados aí hoje? Agora eu tô feliz, porque eles começaram a aparecer. Tava todo mundo quietinho aqui participando sem muita interação. Já te falei que quarta é a nova segunda. De feriado, não tem conversa. Exatamente. A Delva tá aqui participando com a gente, diretamente da Bahia. Ricardo já deixou a mensagem dele aqui, que eu li anteriormente. E a Maria Valdira também está aqui participando com a gente. Deu sugestões de pauta pra gente. Vamos olhar. Sugeriu a gente conversar com alguém da Caixa Econômica, né? Pra gente entender um pouco mais desse movimento, da questão do auxílio, né? Auxílio Brasil. Auxílio Brasil, todas essas ações. E Amando Batista também está aqui com a gente. Ótimo programa, gostei. Deus abençoe, irmãos. Obrigado. E ele está falando da Vila Varela. Muito bom. Daqui, ele é da igreja IPB de Poá. Isso mesmo. E o Juvenal, participando aqui com a gente, de Pirituba, São Paulo. Sabe quantos graus lá? Aonde? Em Pirituba? É. Não. 30. Ah, tá gostoso, né? É gostosinho, né? Aproveitar o verão. Muito bom. Ó, depois do intervalo, Fundação Pro Sangue de São Paulo tem baixa de estoques e pede doações. Verdade ainda. A Escola Bíblica Dominical faz parte da história da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros e é cada vez mais incentivada pelas lideranças como forma de aprofundar conhecimento na palavra e gerar comunhão. A partir do próximo dia 6 de fevereiro, a EBD vai estar de volta com muitas novidades no seu currículo de aulas. As inscrições para as classes já estão abertas. Mas quem vai falar ao vivo com a gente sobre esse tema aqui no Notícias do Bem é o coordenador da EBD, presbítero Eduardo Teruia. Dá tempo de você participar, deixa o seu recado, faça a sua pergunta por meio do chat do nosso canal, principalmente você que é membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, fique à vontade aí, contamos com a sua participação. Notícias do Bem vai para o intervalo, mas a gente volta já já com muito mais informações para você. Não saia daí. A campanha de arrecadação e distribuição de cestas básicas, promovida pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros, fechou o ano com mais de 90 mil unidades entregues entre os meses de março de 2020 e dezembro de 2021. Graças à sua generosidade, nós conseguimos juntos aliviar a necessidade e a fome de muitos irmãos em todo o Brasil e em vários países do mundo. Mas a nossa mobilização não para. A campanha de 2022 já começou e nós contamos com você. O nosso primeiro alvo são 5.000 cestas. Deposite qualquer valor acima de R$ 45,90 na nossa conta ou faça um Pix para o número que está aparecendo na sua tela. Não esqueça de colocar os 90 centavos no final para que possamos identificar a sua doação. Doe! Faça parte dessa grande ação de amor e solidariedade da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua igreja missionária.
De 13 a 16 de fevereiro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros realiza a 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual com o tema Avivamento, Deus abrindo o céu e descendo até nós. Palestras com os reverendos Arival Dias Casimiro, Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, Jeremias Pereira e Augustus Nicodemos, além da participação de um dos maiores evangelistas da atualidade em todo o mundo, o pastor Sammy Tripp. Acesse o site www.conferenciaavivamento.org e garanta já a sua vaga. E você também pode inscrever sua igreja local como retransmissora da conferência. Junte-se a nós. Realização Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Apoio Junta Missionária de Pinheiros. Editora Ezion. EAD Mackenzie Polo Pinheiros. EAD Pinheiros e IPP-TV. 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual. Avivamento. Deus abrindo o céu e descendo até nós. 2022. Tudo novo nas tardes da IPP-TV. Sempre a partir das 2h30, a sua semana tem muita teologia e ensino. Segundas e quartas, você é o convidado especial para um bate-papo sobre comportamento e cosmovisão cristã no Conversa da Tarde. Terças, a Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja promove o culto Mulher Esperança. Quinta-feira, o programa que orienta você em todas as questões da vida está de volta em nova temporada. Aconselhamento Bíblico. E às sextas, Helenivação te leva para conhecer um mundo da capelania. Gente cuidando de gente. Em 2022, fique ligado nas tardes da IPP-TV, a sua TV missionária. Estamos de volta, que bom que você continua com a gente aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Esse é o seu Notícias do Bem. Lembrando que a gente está junto de segunda a sexta, sempre a partir das 11h30 da manhã. Ao vivo, tem horário alternativo às 18h30. Se você não consegue assistir a gente às 11h30, não tem problema nenhum. 18h30 tem o nosso horário alternativo para você. E todos os programas estão disponíveis para você também no nosso canal. As últimas 10 edições do Notícias do Bem estão aqui embaixo, tá? É só você procurar aqui nas playlists. As últimas 10 edições estão aqui. E toda a história do Notícias do Bem, desde o começo, está tudo lá no IPP Play. Inclusive no IPP Play você tem as entrevistas separadas, as reportagens, as nossas colunas. Se você quiser acessar um material específico, pode ir lá no youtube.com/IPPplay, vai encontrar todo o material lá, não só do Notícias do Bem, mas de toda a programação da nossa IPP-TV. Exatamente, exatamente. Já sabe, né? Ontem, feriado que nem nós tivemos ontem, era um dia ideal para você maratonar qualquer programa, sabe? Mas não tem problema, sábado tá chegando, às noites, né? Às vezes a gente fica procurando um programa à noite, fica com o controle trocando. É o momento ideal para você ir lá no primeiro programa, rever ou ver, né? Caso você ainda não tenha participado, e conhecer um pouco mais do nosso conteúdo lá, desde o comecinho. Com certeza. Vamos continuar de olho nas informações de como fica o tempo no Brasil nesta quinta-feira. A Tainá vai lá no telão. Vem comigo, hein? Aqui, as informações das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, né, Tainá? Vamos lá. Exatamente. Nós vamos agora dar uma zapeadinha. Em Várzea Grande, no Mato Grosso, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado, com chuva a qualquer hora, hein? As temperaturas variam com mínima de 24 e máxima de 30 graus. Já na região Nordeste, em Natal, no Rio Grande do Norte, também tem sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado e com chuva a qualquer hora também, gente. As temperaturas variam de 24 e 29. E em Laranjal do Jari, olha só, no Amapá, sol com aumento de nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24 e máxima de 34. Nós estamos bem próximos ali, as temperaturas estão bem próximas mesmo, verdade, né? E tá fazendo calor no Brasil todo, né? Não tá escapando nenhum. Agora, Laranjal do Jari, você já foi para o Amapá? Não fui, mas eu lembro que você já me falou dessa cidade. Né? Foi uma busca especial. De vez em quando a gente lembra, né, dos lugares que a gente já passou, foram tantos, né? Você já passou por lá? Laranjal do Jari, já. Estive no Amapá várias vezes a trabalho. E gosto muito, aliás, de Macapá, mas uma capital bem bacana. Eu gosto muito da região norte do Brasil, né? Vamos lá? Vamos.
A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico quer ouvir a sociedade para definir questões relacionadas aos recursos hídricos que devem ser temas prioritários do órgão regulador. Pois é, quem vai trazer as informações ao vivo para a gente sobre esse assunto é o nosso repórter Matheus Santos, que está aqui no nosso Notícias do Bem de hoje. Oi, Matheus, seja muito bem-vindo. Oi, Quirino. Oi, Tainá. Muito boa tarde para vocês. Boa tarde para todos que estão aí acompanhando Notícias do Bem. Por isso, a agência decidiu então abrir uma consulta pública para aí ouvir a população sobre o tema. As contribuições poderão ser feitas até o dia 9 de março e integrarão a agenda regulatória da agência para o período de 2022 e 2023. Segundo a ANA, essa agenda Tá, a gente está com um probleminha de áudio aí com o Matheus, daqui a pouco ele vai voltar então para trazer mais informações para a gente a respeito dessa consulta pública, mas tivemos probleminha de conexão aí. Enquanto isso, a gente vai falar sobre ciência e tecnologia. Hoje é dia da nossa coluna de ciência e tecnologia aqui no Notícias do Bem. É isso mesmo. E quem está aqui com a gente é o analista de TI, Willy Ong. E ele fala sobre os falsos anúncios nas redes sociais e quais os cuidados que devemos ter. Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui de volta. E hoje na nossa coluna de ciência e tecnologia nós vamos falar sobre um novo golpe que tem ocorrido no Brasil, que é o golpe do falso anúncio de produtos no Instagram, nos stories do Instagram. Pessoal, no que consiste esse golpe? Esse golpe consiste no criminoso, no atacante, conseguir tomar posse da sua conta de Instagram. E assim que ele toma posse da sua conta, ele começa a fazer postagem nos stories com anúncios de produtos fictícios, produtos falsos que não existem, com o objetivo de vender esses produtos para os seus familiares, para os seus amigos. E aí, obviamente, ele vai vender, vai conseguir o dinheiro e não vai entregar esses produtos. Pessoal, esse caso tem ocorrido bastante. Se vocês olharem os jornais, se vocês procurarem no Google aí, falso golpe de produtos, de venda de produtos no Instagram, nos stories, vocês vão perceber que tem muita gente caindo. E pessoal, muita gente tem caído nesse golpe por quê? Porque ele é um golpe que é fácil de cair, porque o criminoso assumiu a conta de uma pessoa que é seu amigo. Ele não criou um segundo perfil com uma foto, criou um outro perfil, não. Não, ele tomou posse de um perfil de um amigo seu, do seu familiar. Então por isso que você pensa, olha, meu amigo está vendendo um produto, meu amigo é a conta real dele, eu vou comprar o produto. Então às vezes você não desconfia. E pessoal, esse caso ocorreu com a minha prima esta semana, infelizmente. Minha esposa estava vendo o Instagram de alguns amigos no Instagram, nos stories no Instagram. De repente minha esposa comentou comigo, olha William, sua prima está vendendo vários produtos aqui. A hora que a minha esposa me disse isso, na hora eu tinha certeza que era golpe. Aí comecei a olhar os produtos, os valores principalmente, e falei, certeza que é golpe. Liguei para minha prima, e infelizmente ela confirmou que tinha ocorrido isso mesmo. Pessoal, a pergunta que vocês devem estar me fazendo nesse exato momento: como que um golpista consegue tomar posse da nossa conta de Instagram? Bom pessoal, a resposta para essa pergunta não é tão simples de responder. Eu acho que a hipótese mais provável é que para um atacante conseguir tomar posse da conta de Instagram de uma outra pessoa é instalando um aplicativo malicioso no celular, no computador dela. A gente sabe que esses golpistas, esses criminosos usam da engenharia social. Eles estudam o seu perfil, eles sabem às vezes até que empresas vocês têm contato, seus prestadores de serviço. Por exemplo, eles sabem que você tem conta, onde você tem conta de luz, de internet, ou seja, eles se passam por prestadores, por empresas que você está negociando, por exemplo. Eles te mandam links maliciosos, alguns arquivos, fingindo que é para você clicar para resolver alguma situação, e você acaba clicando, e você acaba instalando às vezes algum aplicativo malicioso para o seu celular, para o seu computador. E se ocorrer isso, se você instalar, por exemplo, um aplicativo espião, que é muito perigoso, tudo que você digita, todas as suas senhas estão sendo comprometidas. Então eu acho que essa é a hipótese principal, que pode ter sido o roubo da sua conta foi por causa da instalação de algum aplicativo malicioso. Segunda hipótese, pessoal, a gente sabe, eu já falei disso na nossa coluna também, tem muita gente que tem o péssimo costume de usar a mesma senha para todos os lugares.
Então, por exemplo, a pessoa tem uma senha para Facebook, uma senha para Instagram, uma senha para o Google, para os e-mails, para os sites de comércio eletrônico, a mesma senha. O que acontece, pessoal? Se um dia um desses sites que ela tem a mesma senha for invadido, essa senha vai vazar para a internet, vai estar na Deep Web, vai ser divulgada na Deep Web, na Dark Web. Vários criminosos vão ter a sua senha. E o que um criminoso desse faz quando ele tem uma senha, a sua senha, por exemplo? Ele vai tentar acessar os principais serviços de internet, vai tentar acessar as redes sociais com a sua senha. Ele tem a sua senha, ele vai tentar acessar os principais. Se ele conseguir, ele toma posse da sua conta. Essa é uma segunda possibilidade. Terceira possibilidade, pessoal, nada impede que uma pessoa possa estar acessando o Instagram, uma pessoa do lado está olhando o celular, vendo a senha que está sendo digitada. É possível isso também. Mas não vamos alongar nesse assunto, pessoal, de tentar descobrir como que a conta foi invadida. Isso tem várias maneiras, né? Vamos falar aqui sobre mecanismos de proteção. O que a gente pode fazer para ficar seguro? Primeiro, pessoal, a primeira dica de segurança aqui é a atenção, é a principal, é a atenção. Vocês têm que estar atentos. Nunca comprem produtos, pessoal, mesmo que seja de algum amigo, sem conversar com a pessoa, sabe assim, só olhando uma postagem e mandar um pagamento sem ver o produto. Converse com o seu amigo antes. Se o anúncio está sendo anunciado no Instagram, converse fora do Instagram, converse pelo WhatsApp, ligue para o seu amigo, faça uma chamada de vídeo, peça para ele mostrar o produto para confirmar que é ele mesmo. Segunda dica, pessoal, sempre desconfie de produtos baratos. Não é possível que um produto bom esteja sendo vendido por um preço tão barato assim. Um dos anúncios da minha prima tinha uma geladeira da Samsung de 2 portas que o valor de mercado dela é mais de 10 mil reais. O anúncio estava por 2.800. Ou seja, você já percebe que tem uma coisa errada por aí. Terceira dica, pessoal, essa dica é a mais importante que eu vou te deixar hoje. A gente sempre fala aqui na nossa coluna de Ciência e Tecnologia sobre autenticação em 2 fatores ou em múltiplos fatores. Eu já falei sobre como colocar isso no WhatsApp. E pessoal, no Instagram também tem essa configuração. Então pessoal, quando acabar o jornal, não vai fazer isso agora. Quando acabar o jornal aqui no nosso Notícias do Bem, vai no seu Instagram, clica lá em configurações, segurança, autenticação em 2 fatores. Verifique se está habilitado. Se não tiver habilitado, habilite isso urgentemente hoje, pessoal. Se você tiver um segundo fator de autenticação, por exemplo, e algum atacante ou criminoso conseguiu a sua senha principal do Instagram, ele não vai conseguir acessar a sua conta. Por quê? A hora que ele fizer o login com a senha, vai chegar um SMS para você confirmar um código. Quer dizer, a pessoa não vai ter acesso à sua conta de Instagram se você tiver 2 fatores de autenticação, múltiplo fator de autenticação habilitado. Então, pessoal, façam isso hoje que... Desde o início da pandemia, a queda nas doações de sangue vem crescendo. Mas praticamente esse golpe acaba. Pessoal, se você caiu agora, vamos falar assim, se você caiu no golpe, o que você pode fazer? Primeira dica, pessoal, faça um boletim de ocorrência. Vá na delegacia, faça um boletim de ocorrência para você se resguardar futuramente de acusações. Por exemplo, você pode ser acusado futuramente de algum amigo seu do Instagram que possa ter caído nesse golpe, ter comprado algum produto, que você fez um anúncio e você não entregou, você recebeu e não entregou. Então, para você se resguardar, faça um boletim de ocorrência a partir daquela data que você teve ciência que a sua conta foi invadida. E talvez também, eu não sei se os provedores, se o Instagram vai pedir isso para você tentar fazer uma recuperação da sua conta futuramente. Então é interessante que você faça um boletim de ocorrência. Segunda dica, pessoal, peça para alguma pessoa, algum amigo seu, tentar negociar a compra de um produto com um golpista. Não peça para um amigo, porque esses golpistas, com familiar, esses golpistas criminosos, eles sabem quem são seus familiares. Impressionante. Peça para algum amigo seu do Instagram, por exemplo, onde está sendo anunciado o produto, tentar simular a compra. Por quê? O objetivo disso é a gente tentar conseguir a chave Pix desse golpista. Obviamente, essa chave Pix não vai ser do bandido, né? Vai ser de algum laranja, que ele abriu em nome de algum laranja. Mas é interessante que você tente simular, por quê? Quando você vai no seu banco tentar fazer a transferência do Pix, não vai completar a transação, pessoal, é só para você simular. Coloque o valor do produto lá, coloque 1 centavo, por exemplo, 1 centavo e coloque a chave Pix que o golpista te mandou. E antes de confirmar a transação, vai aparecer o nome do banco, o número da conta e o número da agência da pessoa que está tentando receber, que deve ser do laranja. Então, quando você for na delegacia fazer o boletim de ocorrência, leve esses dados, fale para o policial,
o cara que roubou minha conta divulgou esse Pix aqui em nome desse cara aqui, ó. Pode ser dele ou pode ser do laranja. Vai facilitar a investigação. Terceira dica, pessoal. Quando uma pessoa toma conta toma posse da sua conta do Instagram, o golpista, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai tentar alterar o e-mail seu. Quando ele vai tentar alterar o e-mail seu, o Instagram, normalmente ele manda um e-mail para você, dizendo assim, olha, sua conta, detectamos que você está alterando o e-mail da sua conta. Foi você? Se você receber esse e-mail do Instagram, na hora, clique lá e coloca assim, ó, desfazer a alteração. Tente desfazer essa alteração. Por quê? Se você conseguir desfazer essa alteração, o que você faz? Você em seguida vai na sua conta de Instagram, provavelmente você não vai ter mais a sua senha, porque o golpista já deve ter mudado a sua senha, mas você manda recuperar a sua senha para o seu e-mail, se você conseguir desfazer a alteração de e-mail. Aí você manda a recuperação de conta para o seu e-mail, você recupera e troca a sua senha. E aí você toma posse da sua conta de novo, você fica em posse da sua conta de novo. Então, mas isso tem que ser muito rápido, pessoal. Se você detectar que chega um e-mail, alguém tentando alterar o seu e-mail, você fala para desfazer a alteração e tente fazer isso. Pessoal, se você está do outro lado, se você foi um cara que foi enganado, assim, você comprou um produto, viu o anúncio e comprou um produto e foi enganado, eu recomendo que você também faça um boletim de ocorrência. Por quê? Para você tentar negociar com o seu banco. Talvez não seja possível isso. A gente sabe que em muitos casos não é possível reverter esse valor, mas a gente já viu em casos na mídia onde pessoas conseguiram reverter o valor que foi perdido. Então eu recomendo que você também faça um boletim de ocorrência e tente negociar com o seu banco para ver se é possível conseguir recuperar esse valor que foi perdido. Pessoal, o assunto de hoje é muito sério, espero que vocês coloquem em prática essas dicas, sempre estejam atentos, porque é o principal. Coloque o segundo fator de autenticação do Instagram. E pessoal, estejam sempre atentos, sempre desconfiem de preços de pessoas que vendem coisas baratas e pessoas que anunciam muitas coisas de uma vez só. Espero que vocês tenham gostado desse assunto, espero que vocês estejam sempre protegidos. Um abraço e até mais. A gente tem que ficar atento, né? E a gente tem mais um recado especial para você aqui no Notícias do Bem. Agora eu quero apresentar algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar num ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso as tintas da Quali Vinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou onde desenvolve coisas novas. A Quali Vinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito fácil numa loja pertinho da sua casa ou no próprio site. Aliás, o site está aqui para você, né? www.qualivinil.com.br. Inspire-se, transforme, decore, use Quali Vinil. Tainá, a gente vai voltar com o Matheus agora, né? Vamos ver se o Matheus está pronto. Vamos. Se ele está de volta aí com mais informações. Conexão restabelecida. Vamos lá, Matheus, traz as informações para a gente. Olá, querido Tainá. Pois é, uma consulta pública foi formada aí pela agência sobre o tema. As contribuições poderão ser feitas até o dia 9 de março e integrarão a agenda regulatória da agência para o período de 2022 e 2023. Segundo a Ana, essa agenda regulatória visa aperfeiçoar a gestão dos recursos hídricos e se baseia em 7 eixos temáticos: a regulação de uso e operação de reservatórios, segurança de barragens, regulação de serviços, fiscalização, monitoramento hidrológico, planejamento e informação de recursos hídricos e implementação do Plano Nacional de Recursos Hídricos. As contribuições encaminhadas servirão, entre outros pontos, para auxiliar as decisões da diretoria colegiada da ANA, especialmente as que tratam de propostas de alteração de atos normativos e de interesse geral dos agentes econômicos, entre do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos ou usuários de recursos como esses relacionados às atribuições da agência. Uma nota que a própria Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico emitiu diz que o objetivo da consulta é aprimorar continuamente o processo normativo, aumentar a transparência e previsibilidade perante a sociedade e direcionar os esforços de normatização das áreas técnicas.
Para participar da consulta pública, então é preciso aí ter acesso ao material de apoio. Pessoas e organizações interessadas devem então acessar o documento na internet, no site da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Querido Tainá, agora sim, deu certo, né? Volto com vocês aí. Deus, obrigado pelas informações aí. Então vale a pena participar também desse processo, né, da Agência Nacional de Águas. Obrigado pelas informações. Matheus volta amanhã aqui no nosso Notícias do Bem. Muito bom. Agora uma oportunidade única para você estudar todos os livros do Novo Testamento, né? Confira esse box da editora Ezion. Conhecer profundamente a palavra de Deus deve ser o desejo de todo cristão. Escrito pelo reverendo Arival Dias Casimiro, o Novo Testamento Explicado traz a exposição dos seus 27 livros de forma simples e objetiva. A obra pode ser usada por igrejas locais, em escolas bíblicas dominicais e pequenos grupos. São 3 volumes escritos não para pastores ou teólogos, mas para os crentes comuns que esboçam aquilo que a Bíblia chama de a doutrina de Cristo ou a sã doutrina. Os maiores conhecedores da Bíblia são aqueles que se rendem a ela de forma submissa e que, uma vez tendo acesso ao conhecimento que ela apresenta, passam a viver de acordo com ela. Adquira já o seu box O Novo Testamento Explicado em editoraezion.com.br. Ezion, a sua editora missionária. Muito bacana, né? Vale a pena, com certeza. Lembrando que tá tudo com 15% de desconto no site da editora Ezion. Boa. E os títulos da Ezion, né, os títulos próprios, estão com 50% de desconto. Então, vale a pena entrar lá no site e fazer a sua listinha. Aliás, cumprir a sua listinha de desejos. Exatamente, ela já tem que estar pronta. Transformá-la em realidade, que tal, né? Exatamente. E a Fundação ProSangue, órgão vinculado à Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, continua com os estoques em níveis críticos. Verdade, a maior necessidade são dos tipos sanguíneos O positivo, O negativo, B positivo e B negativo. Veja na reportagem que o Notícias do Bem preparou para você. Desde o início da pandemia, a queda nas doações de sangue vem crescendo. Mas a situação atual é crítica, segundo dados da Fundação ProSangue de São Paulo. Os estoques estão cada vez mais baixos e a ProSangue precisa de doadores com urgência. No momento, as doações atendem apenas à demanda diária, ou seja, o número não é suficiente para reverter o cenário de escassez. Se o quadro atual não mudar, há risco de desabastecimento, comprometendo o tratamento de pacientes que dependem de transfusões. Os médicos da Fundação explicam que é normal as doações estarem mais baixas no início do ano, mas a situação atual é muito mais grave. No mês de janeiro, historicamente, os estoques ficam um pouco mais baixos, em função de que a gente vem de 2 grandes feriados, né, do Natal e do Ano Novo, onde muitas pessoas viajam e já emendam com férias. Então, o volume de pessoas que está na cidade de São Paulo, ou que está disponível para efetuar a doação, já acaba sendo diminuído. E o fato da ocorrência da pandemia, que está, além de tudo, muito prolongada, né? Nós já estamos indo para o 3º ano da série, e essa nova onda, com uma variante nova que se alastrou de uma maneira, na hora que todo mundo estava achando que ia ficar mais tranquilo, ia diminuir, de repente vem uma nova variante. Por conta da vacinação contra o Covid-19, o Ministério da Saúde determinou que para quem tomou o Coronavac é necessário esperar 48 horas antes de doar. Já os que foram imunizados com AstraZeneca, Pfizer ou Johnson podem fazer a doação depois de 7 dias. Os requisitos para a doação é ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos. Homens podem doar a cada 2 meses, no máximo 4 vezes por ano, e mulheres a cada 3 meses, no máximo 3 vezes por ano. Aí, portanto, se você pode, né, fazer doação de sangue, participe, né? Faça, né, esse ato de amor e solidariedade ao próximo, vá até a Fundação ProSangue, faça a sua doação, lembrando que você precisa fazer o agendamento antes, porque a Fundação ProSangue está em reforma, a gente já mostrou isso aqui, inclusive, no Notícias do Bem. Então, como ela está em reforma, é preciso fazer o agendamento prévio. Tem gente participando aí com a gente. Tem gente participando. A Gisele Batista, diretamente do Amapá, e é de Laranjal. Olha. Está nos acompanhando. A gente falou de Laranjal do Jari hoje. Ela participando aqui, ó.
A Rosana Ramos também aqui, PPTV, vocês são 10. Ela é diretamente de Cotia. O Fernando Trindade, tá tão quente que o cachorro tá tomando banho em pé na torneira. Oh, meu Deus. O calorão tá complicado aqui no sul do Brasil. O calorão tá forte. O Nierso aqui no Rio Grande do Norte, também participando de Parelheiras. O Adelva também. Ela disse que o filho dela passou pela invasão do Instagram, né? Invadiram o Instagram do filho e vendendo várias coisas por meio da conta dele, enfim, né? É o golpe que a gente estava alertando anteriormente. E o Ricardo Reis colocou aqui que só compra pelo Mercado Livre com respaldo do Mercado Pago, que costuma, né, ser mais sério. Tem alguns sites seguros, né? Tem que tomar cuidado, porque às vezes recebe a informação de um cara que é teu amigo e você não sabe se ele está vendendo. Exatamente, tem muitas formas. Exatamente. E quero mandar um abraço para Sandra Mara também, o reverendo Aurélio Darlan e o Marcelo Elias, que estão nos acompanhando. O reverendo Aurélio, ele disse assim que às vezes ele assiste, mas ele tenta dar um oi aqui, porque, né, não dá para passar pelo Notícias do Bem sem deixar um oi aqui com a gente. E sente falta de oi hoje do reverendo Marco Severo. Eu tenho certeza que ele está assistindo, porque a gente está conectado lá na Rádio Rumo ao Sertão. Ele foi o primeiro. Ele foi, mas tu não foi, falou, falei. Será que eu cometi esse ato? Não, a gente corrige. Reverendo Marco Severo, abraço para o senhor, para todo o pessoal ligado no Notícias do Bem, a Rádio Rumo ao Sertão, que transmite simultaneamente o nosso Notícias do Bem para todo o Brasil, para todo mundo, na verdade. Para todo mundo. Todo o planeta ouvindo o nosso Notícias do Bem aí pela Rádio Rumo ao Sertão. Um grande abraço, obrigado pela audiência de vocês. Muito bom, gente. E a escola dominical no Brasil começou em 19 de agosto de 1855, na cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, na casa do médico e missionário escocês de denominação congregacional Robert Calley e a sua esposa Sarah. Desde então, o ensino da palavra de Deus em classes aos domingos vem acontecendo nas igrejas de diferentes denominações. É verdade. Né? Aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, por exemplo, a Escola Bíblica Dominical faz parte da nossa história e é cada vez mais incentivada pelas lideranças como forma de aprofundar o conhecimento da palavra e gerar comunhão entre os irmãos. E a partir do próximo dia 6 de fevereiro, sem ser domingo agora, domingo que vem, a EBD vai estar de volta com muitas novidades no seu currículo de aulas e as inscrições para as classes já estão abertas. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Notícias do Bem o coordenador da EBD, o presbítero Eduardo Teruia. Presbítero, seja muito bem-vindo, sempre um prazer recebê-lo aqui no nosso Notícias do Bem para a gente conversar a respeito desse tema tão bacana que é a nossa Escola Bíblica Dominical, que aquece o nosso coração, né? Só de falar Escola Bíblica Dominical, o coração já dá aquela esquentada. Com certeza. Obrigado, o prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Tá certo. Presbítero, a gente está falando das inscrições que estão abertas, mas na verdade as inscrições elas meio que já estão acabando, né? Não tem vaga numa porção de classe. Conta pra gente como é que está essa situação das inscrições, presbítero. Exatamente. Nós, pela graça de Deus, nós temos aí bastante procura nesse início das inscrições. Começaram na segunda-feira, dia 24. Nós tivemos aí uma procura, eu diria, não surpreendente, né? Mas ela fez com que as vagas esgotassem rapidamente em algumas salas. Mas nós esperávamos já um tanto quanto por isso, porque existe o fator novidade, né? Essa reestruturação na Escola Bíblica Dominical aqui da Igreja de Pinheiros está fazendo com que as pessoas queiram conhecer, queiram saber quais são as diferenças, enfim, até para saber o que mudou. Então nós entendemos que as pessoas estão nessa busca, né? E o desafio é manter agora essa frequência alta das aulas, né? Porque esse é o grande desafio de toda escola dominical. É verdade. E, presbítero, temos um diferencial, né? Esse ano vai ser um pouco diferente dos demais, né? Conta pra gente essa novidade e a proposta, né? Porque nós vamos estudar os livros da Bíblia, como é que vai ser? Exato. Então, Tainá, o que acontece é o seguinte, a Escola Bíblica Dominical de adultos, né? Nós estamos falando aqui do departamento de adultos, que eu sou coordenador junto com a Cecília, minha esposa. Nós estamos alinhando a Escola Dominical de Adultos a uma mudança que já vinha sendo feita para o departamento infantil e também para os adolescentes, que eles já estavam estudando a Bíblia de forma expositiva, estudando os livros da Bíblia, o panorama bíblico também, né, que é o caso dos adolescentes. Então, isso não tinha acontecido ainda com o departamento de adultos. E nós, o que estamos fazendo é basicamente fazer esse alinhamento agora. Então, a mudança ela vem no sentido de agora todos os adultos estudarem também a partir de livros da Bíblia, cursos
que vão estudar cada um dos livros da Bíblia. Essa eu diria, a grande novidade, né, para esse semestre aqui, para esse ano 2022. Certo. Isso muda as classes do eixo doutrinário também mudaram, né, presbítero? Mudaram, Roberto. Então, as classes do eixo doutrinário, primeiro explicar o que é o eixo doutrinário, né? São aquelas salas que nós recebemos as pessoas que vêm de outra denominação, crentes recém-convertidos, pessoas não convertidas, que são de outras religiões, enfim, pessoas que não vêm de uma igreja reformada, né? Nós indicamos para que essas pessoas frequentem ali a classe da Essência da Fé Cristã 1 e Essência da Fé Cristã 2, que é agora o novo currículo, né, que nós temos para o eixo doutrinário. Então, eu diria que nós fizemos aí uma reformulação no currículo. Nós tínhamos 4 semestres, né, de eixo doutrinário, agora nós temos apenas 2 semestres, e as pessoas falam assim, não, mas o que vocês fizeram, né? Então houve um prejuízo, né, no aprendizado, mas não houve, porque a forma clássica da gente estudar a doutrina agora é justamente o método reformado. O método reformado é você estudar doutrinas a partir da própria exposição dos livros da Bíblia. Então, não há prejuízo nenhum, né? Houve uma reformulação do currículo do eixo doutrinário. Nós esperamos que após esses 2 semestres de nivelamento, que nós estamos chamando, né, para as pessoas que vêm de fora, e tem muita gente que vem de fora, né, da igreja presbiteriana, então essas pessoas deverão frequentar essas salas e depois elas vão para esses módulos, esses cursos de livros da Bíblia. Essa é a orientação. Agora, uma pergunta que muitos ainda fazem, mandam mensagem para a gente, estão nas redes perguntando, porque até o ano passado nós tivemos o modelo híbrido, né? Sim. Um pouquinho por conta da pandemia, nós tivemos o online e o presencial. Esse ano, como é que fica? Tá. Então, Tainá, o modelo híbrido, ele não vai mais acontecer, né, no caso da maioria das salas. Nós teremos transmissão online para a sala, para a classe do templo, que é ministrada ali pelo pastor Arival e o pastor Hernandes. Então, essa classe do templo vai continuar tendo as suas aulas transmitidas pela IPPTV, às 9h30 da manhã. Então, esse horário é o horário agora para simultâneo, né? Todas as salas funcionarão simultaneamente, mas nós não teremos mais esse modelo híbrido, porque nós entendemos que precisamos incentivar, né, que os alunos frequentem a escola bíblica dominical presencialmente, porque a experiência híbrida ela não foi muito boa, né? Nós tivemos no finalzinho ali do ano passado uma queda bastante acentuada na frequência dessas salas online. Então é preciso. Então, quem ainda não fez a inscrição, é preciso que faça a sua inscrição através do site da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, lembrando que as aulas serão todas presenciais, então, né? Isso tanto para adolescentes como para os jovens, os adultos, enfim, todo mundo presencialmente na igreja, todo mundo na igreja distribuídos em classes, como tradicionalmente é a escola bíblica, né? Exatamente. Nós temos então as salas para adolescentes, né? Essa é uma dúvida, as pessoas falam assim, os adolescentes são do departamento de adultos, né? Sim, por uma questão administrativa aqui nossa da igreja, mas o departamento de adultos cuida então das salas de adolescentes. Nós temos 2 salas que funcionam num esquema semestral. Então, o semestre é ali 18 aulas, né? Então você tem ali primeiro e segundo semestre um programa já definido de exposição bíblica para os adolescentes. Então, a gente recomenda aí que os pais inscrevam aí os seus filhos adolescentes em 2 salas, né? E quais são as salas disponíveis? Na verdade, precisaria ver, né, o que está disponível ainda no site. Exatamente. Porque parece que já não tem vaga parece que só tem vaga no templo, né? É isso? Existe uma lista de espera também? Como é que funciona isso? Sim. A maioria das salas já estão com vagas esgotadas, inscrições esgotadas, mas há possibilidade, sim, daquelas pessoas que ainda querem frequentar essas salas, né? Quais são essas salas, né? Nós temos ali exposição bíblica de Salmos e do livro de Êxodo no templo, pastor Arival e pastor Hernandes. Nós teremos também exposição bíblica do livro de Jó, do livro de Gálatas e também do Evangelho de Mateus, tá? Nesse primeiro semestre, né?
eu diria, nesse reinício das aulas, não é nem o semestre, porque existe uma diferença agora, né? Os cursos, eles são mais curtos também. Por exemplo, Gálatas e Jó, eles têm apenas 6 aulas, né? E o curso de Mateus, por exemplo, tem 9 aulas. Então, a gente agora tem praticamente aí 1/3 do semestre ou metade do semestre, né? Então, mudou também esse modelo do curso, justamente para engajar mais os nossos alunos e dar um dinamismo maior. Esperamos, com isso, ter menos evasão. Então, respondendo à pergunta, né, nós temos aí inscrições abertas. É possível conseguir vaga ainda nessas salas? Olha, eu sugiro que fique de olho aí, tentando, porque o pessoal normalmente se inscreve, às vezes, no impulso. Depois, para frequentar essas aulas, né, as pessoas, infelizmente, não vão, né? Esse é um dos motivos pelos quais nós estamos reestruturando a EBD, porque existe aí uma frequência muito baixa, né, ao longo do curso. Então, nós queremos, com isso, fazer com que as pessoas haja uma retenção, né, dos alunos nessas salas. Então, nós temos aí a possibilidade dos alunos, até o início lá das aulas, eles se inscreverem, caso alguém desista, né? Então, alguém pode desistir, efetivamente liberar a vaga e se inscrever. E também, no primeiro dia de aula, né, eu sugiro que, se tiver lugar, as pessoas tentem ali participar, se um aluno ou outro faltar, né? E aí se torne um aluno regular dali para frente, né? Mas, assim, eu sugiro que, se quiser garantir mesmo, se inscreva na sala que ainda tem vagas, no caso, o templo. No caso, é a sala do templo. E adolescentes 1 e 2? Adolescentes 1 e 2. Adolescentes 1 e 2 ainda tem também, ainda né? temos vagas, sim. Essência da Fé 1 e 2, nós já estamos também com uma superlotação, né? Mas sugiro que tente se inscrever, porque efetivamente pode ser que alguém desista. Até isso é um recado que eu gostaria de dar aqui também, né, dado o alcance que nós temos com a IPP-TV, de que aqueles que decidirem desistir por algum motivo, né, liberem a sua vaga. Isso não é feito de forma automática, tá? As pessoas precisam entrar lá no site, seguir as instruções e efetivamente liberar a sua vaga para um outro irmão que queira participar. Bom, para a gente fechar, Eduardo, a gente estava falando a respeito da mudança das salas e a respeito do número de aulas, inclusive, né? Vai ser tudo muito mais dinâmico, né? Quer dizer, a assiduidade vai ser um fator fundamental também para que as pessoas possam acompanhar essa nova EBD da Igreja de Pinheiros, porque, afinal de contas, assim, em 6 aulas, em 9 aulas, é muito rápido, né? Perder uma aula, 2, perde o bonde, né? Exato. Nesse caso, né, Roberto, o que acontece? A frequência mínima para você ter um aproveitamento é de 75%. Em 6 aulas, se você perder uma aula, você já não pode faltar mais, né? Se você quiser ter aquele livro contado como concluído, né, no seu currículo escolar aqui da Escola Bíblica Dominical, nós estaremos fazendo esse controle, tá? Então, por isso é tão importante que não se percam aulas, né? Então, é diferente você perder uma aula ou 2 ali num semestre. Agora, em 6 aulas, realmente não tem como. Fica complicado, tá certo, Eduardo. Presbítero, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Foi um prazer recebê-lo. Acho que está tudo dito, né? E vale a pena a gente reforçar, então, o site, né? Exatamente. Tá tudo lá, as informações, as inscrições, tudo lá no site. Sim. www.ipepinheiros.org.br, para que você tenha todas as informações da nossa Escola Bíblica Dominical, que volta no domingo que vem. Sem ser esse domingo agora, o próximo. Presbítero, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Prazer recebê-lo. Estamos aqui na IPP-TV sempre à disposição, claro. Sim, obrigado pelo convite. Imagina, foi um prazer recebê-lo. Obrigada. E o Notícias do Bem está chegando ao fim. Lembrando que o nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6h30 da tarde. E você pode ver e rever os Notícias do Bem e todos os programas da IPP-TV quando e onde quiser. É só acessar o canal IPP Play. Muito fácil, né? Acesse lá youtube.com/IPPplay, faça sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe com todos aqueles que você ama. Notícias do Bem volta amanhã, ao vivo, 11h30 da manhã. Se Deus quiser, a gente se encontra aqui. Tchau, até lá. Tchau, tchau.